Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco diariamente o estudo da Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, aqueles que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria do Carmo, é de Penalva, no Maranhão. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Terezinha Santana, ela está aqui mandando um abraço especial para Judite, lá de Ribeira do Pombal, na Bahia. Nilson é de Várzea Paulista, em São Paulo, está pedindo oração pelos filhos, Rick e Eber. Solange Terezinha de Souza é de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Elisete é de Gramado, também no Rio Grande do Sul. Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina. Marlene Rosa é de Guarapari, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai, que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, te agradecemos por mais um dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, onde quer que cada um esteja, que tenha a mente aberta para entender, aceitar a Tua Palavra, colocar em prática em sua vida e que nós possamos, Pai, estar sempre prontos a fazer a Tua missão, a missão que Tu tens para cada um de nós. Abençoe todos os que passam por momentos difíceis, tem as suas lutas, suas tribulações. Pedimos que fortaleça a fé de cada um, que não desanime, que continuem confiando em Ti, buscando em Ti a solução dos problemas. Também pedimos que estejas com aqueles que estão passando por momentos de calamidade, tragédia, guerras e também a situação que aconteceu no Rio de Janeiro. Ó Pai, tenha misericórdia de todos, que Tu nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana, onde nós estamos falando a respeito de nós compartilharmos a missão de Deus. E estamos baseando o nosso estudo essa semana na vida de Abraão, que é um exemplo para todos, é o pai da fé, teve seus altos e baixos, como todos nós temos, mas ele tinha relacionamento com Deus. Ele, onde ele passava, ele fazia com que o nome do Deus, Criador dos céus e da terra, fosse conhecido. Ele erigia um altar e ali ele deixava o testemunho ao Deus que ele cria. E como é que nós temos, irmãos, agido? Aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós costumamos ir, as pessoas têm visto um testemunho nosso, da nossa vida cristã. Pessoas têm visto que nós somos diferentes daqueles que não ouvem a voz de Deus, que não querem fazer a vontade de Deus, ou nós somos cristãos apenas de nome. As pessoas, elas não distinguem em nós algo diferente das outras pessoas que não se dizem cristãs. Como é que as pessoas têm visto o nosso testemunho? Abraão, ele deixava claro, onde ele passava, as pessoas ouviam e passavam a conhecer o verdadeiro Deus. E aconteceu com Ló. Ló estava dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, ele escolheu aquela área da campina que era muito bonita, atrativa aos olhos, e ele acabou indo morar dentro de Sodoma e Gomorra. Mas segundo nós entendemos, Ló, ele era uma pessoa que também era temente a Deus, servia a Deus, assim como quando aqueles dois anjos chegaram lá na cidade, Ló foi ao encontro deles e os convidou para entrar em sua casa, para estar com eles. Por quê? Porque Ló sabia que os habitantes ali de Sodoma e Gomorra eram maus, eram pessoas promíscuas, eram pessoas que não pensavam em ajudar, em estar sendo amigo das pessoas, mas queriam tirar proveito, abusar sexualmente, como eles queriam abusar desses dois anjos.
Então, irmãos, hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação semelhante à de Sodoma e Gomorra. Especialmente nos últimos anos, essa questão de ideologia do gênero tem tomado corpo, e se a pessoa ela não adere a essa ideologia, ela é considerada antiquada, é considerada uma pessoa fora de moda. Por quê? Porque virou moda, homem com homem, mulher com mulher. E isso, irmãos, não é somente com as pessoas lá do mundo, não. Isso está dentro da igreja também. É uma situação alarmante. E nós precisamos buscar em Deus forças, poder, para nós nos mantermos. Por quê? Porque muitos dos nossos familiares têm aceito esta ideologia e têm colocado em prática, infelizmente. Jovens que foram criados na igreja tomam uma decisão. Por quê? Porque elas estão contaminadas com tudo que vem na televisão, nos filmes, nas redes sociais. Tudo leva para esse lado da ideologia. E nós temos então que orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos familiares. Deus ele é poderoso, Deus ele pode libertar, Deus ele pode regenerar, e Deus ele pode fazer dos nossos filhos, dos nossos familiares, um novo ser e uma nova pessoa. Nós cremos nesse poder. Nós vemos que Abraão, ele era submisso à vontade de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 12, nos versos de 1 a 9, nos diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Mamre. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Eu li Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9, a Bíblia que eu li é a Nova Versão Transformadora. E então nós vemos aqui que Abrão, que era o nome dele quando Deus o chamou, ele estava sempre submisso à vontade de Deus. Deus o chamou para sair da terra dele, ele aceitou o chamado de Deus e foi, sem saber para onde ia. Levou a esposa, levou o sobrinho Ló e levou todos os seus pertences, tudo que ele tinha. E então, esse chamado que Abraão recebeu foi um chamado desafiador. Saia da tua terra. Eu não sei se alguma vez você já recebeu um chamado para você sair de onde você está, da cidade que você mora, para ir para um lugar, para fazer um trabalho que Deus está mandando que você vá fazer. Muitas pessoas questionam, será que é mesmo Deus que está mandando, que é Deus que está chamando? E se nós tivermos intimidade com Deus, comunhão com Ele todos os dias, nós vamos saber que é a voz de Deus e que é Ele realmente que está nos chamando. E quando Abraão ouviu essa voz, o chamando, ele poderia ter assim desconsiderado esse chamado, pensando assim, isso é uma alucinação, isso não é verdade, isso não está acontecendo.
Isso eu não quero ir. Por quê? Porque eu nasci aqui, eu vivo aqui com a minha família, os meus parentes, eu gosto daqui, eu não quero ir. Então, essa decisão de Abrão é uma submissão à vontade de Deus. O que acontece muitas das vezes é que nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões, agir de acordo com o nosso pensamento, e o sábio Salomão disse que enganoso é o coração do homem, do ser humano. Por quê? Porque nós pensamos que é bom para nós, que vai dar certo, mas o coração nos engana. E então nós precisamos consultar a Deus. Sempre que nós formos tomar uma decisão, orar, pedir a Deus que nos mostre, que faça com que nós sintamos que é realmente Ele que está nos chamando e que nós deveremos atender a sua voz. E então, Abraão, houve um período ali que ele precisou separar de seu sobrinho Ló, porque os servos de Abraão e de Ló estavam se desentendendo. Eles já tinham muitas posses, muito gado, muito rebanho. E então Abraão disse para Ló: ó Ló, é melhor a gente se separar. E vamos até um certo local para a gente avistar toda a terra. E você escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão era mais velho do que Ló. Abraão poderia dizer assim: olha, eu vou escolher e você fica com a outra parte. Mas não. Vejam como era a atitude de Abraão. Ele, sendo mais velho, o patriarca, ele permitiu que Ló escolhesse. E Ló escolheu também pela sua vista, pelo que ele viu. As campinas eram bonitas, como parecia até o Jardim do Éden, diz aqui o relato da Bíblia. E ele então foi atraído pelo olhar. Mas ele se esqueceu que ali, onde ele estava escolhendo, havia a cidade de Sodoma e Gomorra. E esse foi o erro de Ló. Se ele tivesse deixado Abraão escolher, com certeza, Ló, ele poderia, quem sabe, não ter tido esse problema que ele teve lá em Sodoma e Gomorra. E então, Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra devido à maldade, impiedade, à promiscuidade que havia na cidade entre os moradores, e somente Ló e a família foram tirados da cidade. A mulher de Ló ainda morreu, se transformou em estátua de sal porque olhou para trás. A ordem era não olhar, mas as filhas e Ló escaparam. Então o que nós vemos, irmãos, é que numa cidade com milhares de pessoas habitando, somente um pequeno grupo foi salvo, somente 3 pessoas sobreviveram. Assim, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nem todos irão aceitar, a maioria vai recusar. Nós temos que estar preparados para isso, porque nós pensamos assim: mas eu preguei, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, as pessoas não aceitam. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não é nós. Nós apenas temos que falar, pregar, mostrar o que está escrito na Bíblia. E o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Então nós temos, no local em que nós moramos, com certeza, nós temos obstáculos para pregar o Evangelho de uma forma adequada, de uma forma eficaz. Mas nós precisamos suplicar a intervenção divina para que Deus atue, para que o Espírito Santo prepare os corações para que possam receber a mensagem. Então nós precisamos ser como Abraão, ser submissos à vontade de Deus e não à nossa vontade. Porque com certeza nós seremos abençoados e seremos vitoriosos em tudo aquilo que nós fizermos. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.